Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, amigos da sua Rádio FM Cidade em 106.3. Estamos recebendo a profissional da área de saúde, terapeuta ocupacional, doutora Paula Aragão. Doutora, como tem sido seus dias de clausuras? Esta é a nossa primeira pergunta. Bom dia, Francisco José. Bom dia a você. Bom dia aos profissionais, aos repórteres da rádio, a todos os ouvintes. Tudo de bom. Me sinto muito feliz toda vida que você me procura para respondermos algum questionamento, para sanarmos algumas dúvidas da população. E é para isso que é a minha principal função como profissional da saúde. Então vamos lá, sua primeira pergunta. Como estão esse momento, né? Como está para mim esse momento, que para mim foi realmente a quarentena. Eu precisei não só ficar em isolamento social, mas precisei ficar longe também desse convívio social, precisei ficar em casa, porque como você disse, vim de uma área de risco, que era a Europa, apesar de não estar no país de maior demanda do coronavírus, que é a Itália, mas eu estava próxima, passei pela França, pela Alemanha, por Luxemburgo, também pela Espanha, quando os casos não estavam tão acentuados, e tive que ficar, ainda tenho, né, estou finalizando minha quarentena agora dia 1º, porque retornei da Europa no dia 15. Para mim foi tranquilo, Francisco José, porque primeiro eu fiquei a primeira semana e metade da segunda semana em Fortaleza, na casa da minha mãe, que também viajou comigo. Então eu estava lá protegida pelas bênçãos e pelo amor da mãe, então isso sempre faz a gente feliz. Depois que eu retornei para Ipu, já na semana passada, então já havia feito algumas compras, né? E aí passei a passar esse momento, de vez em quando, com uma tacinha de vinho e fazendo várias receitas que eu havia guardado no celular, na internet. Inclusive, ontem foi dia de fazer pizza, leite frito. A questão é mais a falta do convívio, né? Eu não pude ver meu pai, eu não visitei meu pai, porque meu pai já tem 80 anos e ele é do grupo de risco, então essa questão me deixou um pouco triste de retornar de viagem e não poder ver meu pai e não ver algumas pessoas que são meus amigos, que inclusive eu trouxe alguns chocolates, mas nesse momento ninguém quer me ver. Então, assim, a minha quarentena até agora está sendo tranquila. Eu não sei se eu ficaria mais tempo, porque eu já começo a resolver. Outra questão também é que, além de trabalhar no município, eu trabalho no Instituto Queiroz e está tendo aulas online, então eu não estou me sentindo tão improdutiva dentro de casa, porque já estamos indo para a terceira semana de aulas online, então nessa quarentena eu também fiquei trabalhando pelo computador, pelo celular, lá pelo Instituto Queiroz e a Escola da Inteligência. E também alguns pacientes particulares, né, que começaram a apresentar ansiedade, eles me ligaram e entraram em contato pelo telefone, então eu não me senti improdutivo. Mas, por enquanto, está tranquilo. Lembrando que agora, quarta-feira, eu já volto 100% ao meu trabalho, que é o CAPS. A senhora que esteve na Europa, até então o epicentro da incidência do Covid-19, como foram esses dias numa França com paisagens deslumbrantes, porém que estão entristecidas, que estão opacas? Como foram esses dias, doutora? Bom, Francisco, eu viajei para a Europa no Carnaval. E há de lembrarmos que na época do Carnaval, nem aqui no Brasil não estava sendo falado tanto essa questão de coronavírus. Ainda era uma coisa que a gente sabia que estava acontecendo, que aconteceu na China, que foi o início do festival de comidas exóticas. É tanto que se coloca a questão de comer morcego, né? Dessa coisa exótica por parte dos chineses, e que durante algum tempo o governo chinês escondeu do mundo esse vírus novo. E o segundo local mais atingido até então estava sendo a Itália. Quando eu cheguei lá, lembrando que, em primeiro momento, o meu filho ele mora numa cidade do interior da França, que faz divisa com a Alemanha, faz divisa com Luxemburgo, faz divisa com a Bélgica. Então eu não estava em Paris, que foi o segundo local mais atingido, aliás, que foi o local mais atingido, ainda é, com pessoas com coronavírus na França. Então eu passei os primeiros dias, né, os primeiros 15 dias, neste local, nessa cidade que se chama Metz. Então lá, até
Até a hora que eu saí de lá, não existia nenhum caso confirmado. Agora, eu acho que só existem 3 casos confirmados de coronavírus em Metz. Nesta cidade que eu estava, é uma cidade grande, apesar de ser uma cidade do interior, é a 4ª ou 5ª cidade maior da França, então só estão com 3 casos lá. O meu filho reside nessa cidade, junto com o pai dele, a madrasta dele, que eu nem gosto de chamar de madrasta, a boadrasta, e os irmãos, e lá nós estávamos tranquilos, né? A gente, é tanto que as pessoas estavam nas ruas, estava todo mundo tendo uma vida normal. Eu recebi um comentário extremamente inadequado nas minhas redes sociais, a pessoa dizendo que não tinham pessoas na rua quando eu estava na França. Isso não é verdade. A questão de ter menos pessoas na França é que eu estava na época do inverno, lá no final de inverno. Então eu peguei temperaturas de 1 grau. De 1 grau, só quem vai para a rua é uma turista que quer conhecer. O pessoal de lá, eles não vão muito, né? Só vão para trabalho e para a escola. É tanto que a escola do meu filho não havia parado. As coisas na França só pararam 3 dias depois que eu já estava de volta aqui. E graças a Deus que eu voltei tranquilamente, não fiquei presa, porque depois disso, no 4º dia depois que eu já estava de volta ao Brasil, foram fechados os aeroportos da França, então eu teria tido vários problemas. Não tanto porque eu teria um suporte lá da família do meu filho, mas por enquanto lá, no momento que eu estava, as pessoas não estavam tão empolvorosas por conta desse vírus. Depois que a Itália, eu já estava de volta quando a Itália começou a contabilizar a faixa de mais de 700 mortes por dia. Falando ainda em Europa, meu querido amigo, a gente precisa lembrar que a população europeia, principalmente da Itália, é uma população predominantemente idosa. E lá eles são fumantes crônicos. Minha mãe e eu, nós comentávamos, mães com os seus bebezinhos no colo e fumando, um cigarro atrás do outro. Então isso é predisponente para que exista esse momento tão crítico lá na Europa. Na França já vão contabilizando mais de 1.000 mortes por conta do coronavírus. E são predominantemente essas pessoas mais idosas e pessoas que têm problemas respiratórios, que existem doenças de base, que a gente chama. Agora, assim, às vezes até as pessoas me perguntam como é que eu fico com meu filho estando longe. Eu fico mais tranquila, porque ele está lá num país, apesar de lá está tendo uma resolutividade grande, é tanto que os casos na França, na Espanha também estão diminuindo, as mortes por enquanto ainda não, principalmente na Itália, mas lá na França é um país rico e é um país que tem uma saúde de primeiro mundo, então isso me deixa um pouco mais tranquila. Quais as impressões que sentiu do povo? O clima é de medo, de tensão, de incerteza? A senhora, por exemplo, particularmente, está com medo deste momento que estamos vivendo, que toda a humanidade está passando? Enquanto eu estava lá, eu recebia muitas ligações, muitas mensagens do pessoal aqui no Brasil, já nessa pandemia de medo e de ansiedade. E eu dizia, por aqui nós estamos tranquilos. O governo lá, ele passa muita informação precisa. A equipe de saúde lá passa informações precisas. Particularmente, eu gosto muito do nosso ministro da Saúde. Ele está fazendo um excelente trabalho, mas aqui existem informações desencontradas, eu digo aqui no Brasil como um todo. E aí isso causa medo, isso gera pânico. Tudo que é novo causa medo e gera pânico. Você me perguntou se eu estou com medo. Às vezes eu fico receosa, não por mim. Eu tenho medo do meu filho sentir medo. É tanto que todos os dias eu falo com ele, eu tento passar tranquilidade, o pai dele também tenta passar tranquilidade para ele e para os outros 2 filhos que ele tem. Porque muito pior do que essa pandemia de coronavírus, né, que é uma doença altamente contagiosa, é uma pandemia de ansiedade e de medo. O medo, Francisco José, ele nos paralisa. Um momento de ansiedade, principalmente agora, nessa hora que estamos vivendo, ela não é adequada. Existem formas da gente tratar esses nossos medos e os nossos anseios. Um dermatologista, ele não vai poder apresentar uma pele toda estragada para tratar os pacientes, que ele não vai ser confiável. Um nutricionista, se ele for obeso, ele vai passar também por
pouca credibilidade. Eu, enquanto profissional da saúde, eu tenho que me manter firme. Enquanto profissional da saúde mental, eu tenho que me manter firme. E é assim que eu estou fazendo. Eu estou acreditando muito. Se eu for ficar assistindo jornais o tempo inteiro, eu às vezes até desligo, porque causa mesmo um momento de ansiedade e de pânico. Mas não, eu estou extremamente confiante, porque eu estou olhando o site. Você sabe que eu faço várias viagens, então há algum tempo eu tenho o básico de inglês, então eu procuro sites em inglês, em francês eu peço o meu ex-marido, o meu filho para lerem para mim, que é para saber informações concretas e corretas, para que o pânico também não me atinja, porque se o pânico atingir a gente, atingir a população, é pior. Então precisa que a gente entenda bem o que é essa doença, né? O que essa doença, que é mais uma doença da família dos coronavírus, que existem outros, é tanto que ela é chamada de Covid-19 porque é mais uma, então precisa que a gente entenda e precisa que a gente tome as medidas necessárias, que não são brincadeira. Precisa mais que eu tenha cuidado do que eu tenha medo. Precisa que eu saiba que se eu for à rua, eu deixo minha chinela do lado de fora, eu chego em casa, lavo meus braços até o cotovelo, se precisar eu tomo um banho. A questão do uso do álcool em gel só se eu estiver em um local que eu não possa lavar minhas mãos. O sabão, esse sabão em barra, inclusive aqui na minha casa, todas as pias estão com sabão em barra de coco, que ele funciona muito mais do que outros, então precisa que a gente entenda. Quando a gente conhece, o que causa maior medo é o desconhecimento. Então precisa que a gente desmistifique o que é essa doença e as resoluções que nós podemos tomar para que a gente não evolua nessa crise de pânico, de um pânico mundial, né, de um pânico aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo na nossa cidade de Ipu. Não estou dizendo que não é para ter medo, não é para ter receio, estou dizendo que não é para ter pânico. O medo precisa com que a gente tome resoluções racionais e adequadas. O pânico nos paralisa, nos faz ficar chorando, então não é adequado. É lógico que ela causa um pouquinho de medo, mas respondendo bem a sua pergunta, eu estou extremamente confiante, né? A minha fé, e assim, eu me coloco sempre, toda vida que eu estou diante de alguma coisa com medo, que me traz medo ou ansiedade, eu vou estudar. Então, estudar e trazer resolutividade para mim, para minha família e para os meus amigos é o que eu mais estou fazendo. Durante, ou até mesmo no final de tudo isso, teremos uma grande incidência de pessoas com problemas mentais, com problemas de ordem emocional, doutora Paula Aragão? Pronto, provavelmente teremos, né? A ansiedade, ela entra no campo das neuroses, que é o quê? Que é um problema de saúde mental, que faz com que a pessoa tenha exacerbação dos seus sentimentos, como sentimentos de medo, de ansiedade, de angústia, de choro. Então a gente coloca dentro das neuroses. Já existia uma evolução grande mundial e aqui no Brasil, que é um dos países mais ansiosos do mundo. Então eu não tenho como lhe responder certamente e nem quero também colocar mais álcool na fogueira, né? Mas existem formas, eu prefiro falar, né, já como profissional da saúde, existem formas de diminuir esta ansiedade e essa crise de ansiedade, principalmente aqui no Brasil. Que é o quê? A gente se desligando de algumas coisas, a gente não engolindo tudo que está passando nas redes, escolha uma fonte de informações para você, que isso vai eximir essa quantidade de informações que lhe são passadas. Então, com isso, a gente consegue controlar um pouco a ansiedade, você fazer algumas coisas como eu estou cozinhando direto, né? Eu estou canalizando para a cozinha, inclusive depois que passar isso você está convidado, né? Ontem cozinhei o dia inteiro, à noite fiz pizza em casa, enquanto cozinhava, colocava uma música, tomava uma taça de vinho, estou assistindo filmes, e é isso que eu indico para que as pessoas não adentrem esse boom grande de transtorno ansioso, nem de pânico, e que com isso precisa de uma ajuda. Mas porque a gente não pode
onde a gente estávamos nos encaminhando, né, o Brasil, para 50% das pessoas apresentarem transtornos ansiosos e provavelmente nós teremos um aumento exponencial. E nesse momento precisamos ter grandes informações e colocar mesmo a cabeça um pouco no lugar, não ficar engolindo tantas informações, para que nós não entremos nessa estatística. Se precisar, existem profissionais extremamente capacitados aqui no IPU, inclusive eu estou fazendo lives com os meus pacientes que eu atendo no Dr. Eduardo, quando eles estão apresentando crises de ansiedade. No meu Instagram profissional, que se chama Paula_Aragão_TO, de vez em quando eu também dou algumas informações lá, então precisa que a gente esteja nesse momento nos alimentando de outros tipos de informação. A fé também é extremamente importante, a hora da gente provar que nós tenhamos fé. Não estou aqui querendo falar de qualquer tipo de religião, estou falando das religiões, né? A fé ela é extremamente importante. Tem uma frase grande de um psiquiatra que viveu na Segunda Guerra Mundial, inclusive ele foi para campo de concentração por ser judeu, e ele fala assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. Nós vamos sair, toda crise existe uma resolução, e eu tenho certeza que nós sairemos enquanto nação, enquanto mundo, mais fortalecidos, entendendo mais que a gente precisa de união, de força e de grandes investimentos na área da saúde. Como terapeuta ocupacional, profissional que atende, inclusive, uma escola particular aqui do nosso município, de grande gabarito, a senhora que atua diretamente com jovens, a senhora também que presta serviço, é funcionária pública e atua no CAPS do município do Ipu. O que fazer para gerenciarmos o nosso emocional diante dessa crise mundial gerada pelo Covid-19, pelo novo coronavírus? Como podemos gerenciar nossas emoções, doutora? Pronto, excelente. Que pergunta boa. Eu gosto muito de falar dessas questões de resolução. E para os jovens, o Instituto Queiroz tem esse programa muito bom que se chama Escola da Inteligência, que é laudeado pelo Dr. Augusto Cury, que é um dos maiores psiquiatras brasileiros. Ele é um dos psiquiatras mais lidos do mundo. Então, ele é o precursor de trazer essa saúde emocional para dentro da sala de aula para os jovens, e isso está sendo de grande valia. É tanto que sua filha, a Yasmin, é minha grande aluna, né, do terceiro ano, é uma das mais participativas, sempre foi, e eu tenho certeza que agora ela está vendo quanto é importante, né, durante quase 3 anos, nós estarmos fazendo no Instituto Queiroz esse trabalho de competência, de trabalhar as competências socioemocionais. Sou terapeuta ocupacional, trabalho no município de Ipu na saúde mental, e também sou psicanalista e tenho um consultório aqui no hospital do nosso maravilhoso Dr. Eduardo Pinheiro. Faço meus atendimentos lá. Então vou passar aqui algumas dicas, e também quem quiser pode me procurar. Já falei aqui qual era o meu Instagram. Eu recebo muitas mensagens por lá e faço questão de responder todas. Então, primeira coisa para a gente fazer, né, desligar um pouco das redes sociais, dos jornais. Se eu for ficar, eu coloco aqui no jornal da emissora A, vejo tudo sobre coronavírus. Terminou o jornal, vou para a emissora B já está falando outra coisa. Canalizo tudo que foi falado naquele jornal, aquelas pronunciamentos e tudo. Aí vou para o jornal da emissora C, lá vai mais informação sobre coronavírus. E aí só passa sobre coronavírus e só coronavírus. Vai ter uma hora que eu explodo. Eu uso sempre a analogia do balão. A gente vai enchendo de pouquinho, e aí vai ter uma hora que ele vai explodir. Assim somos nós. Se a gente ficar pegando muitas informações, se nós ficarmos nos enchendo, nós vamos explodir. E como é que a gente explode? Não é igual um balão que vai pedaço para cada lado, não. É entrando em um loop de falta de saúde mental, de falta de controle emocional, que aí a gente vai precisar de ajuda. E infelizmente
principalmente às vezes quando a gente precisa de ajuda para as nossas questões emocionais, a gente pensa primordiariamente na questão da medicação. A medicação ela é só um coadjuvante. Nós precisamos de outros subterfúgios, como a questão da terapia. Então, eu vou ficar alienada? Eu não vou ficar informada sobre o coronavírus? Não. Escolha uma fonte de informação. Veja o que é que você vai assistir. Escolha uma forma de você estar se atualizando. E aí você vê nessa fonte confiável, você faz uso dessa fonte e aí você não se enche tanto de tantas informações, e lembrando que estão sendo passadas também muitas fake news, muitas informações erradas. Às vezes eu tenho um grupo que é um grupo grande, que passa uma mensagem e diz assim, fala de fulano de tal, por exemplo, do ministro da saúde, e aí começa uma pessoa falando várias besteiras, e aí o que a gente coloca pra gente não cair nas fake news? Primeiro, se alguém for passar um áudio, por exemplo, aqui eu estou falando com você, você está me entrevistando, e o tempo inteiro você está citando o meu nome, você está colocando onde é que eu trabalho, eu estou respondendo, eu sou a Paula Mororó Aragão. Então, para quando o áudio, quando não é uma fake news, a pessoa ela se identifica e ela mostra onde ela trabalha. Nós estamos falando várias vezes quais são os meus locais de trabalho, então isso traz credibilidade. Se lhe passarem um áudio e no áudio essa pessoa não se identificar, não identificar onde trabalha, exclua esse áudio que provavelmente ele não é verdadeiro. Então, a primeira coisa, escolher uma, no máximo duas fontes de informação. Segunda coisa, se você tem um grupo, que é aquele grupo que só passa coisa ruim, que às vezes, meu querido Francisco José, nós temos grupos de WhatsApp que tem lá sementinha do mal. É alguém que está passando só informação ruim, está colocando todo dia a quantidade de mortes na Itália. Então a pessoa fica realmente no estado neurótico de ansiedade terrível, que precisa usar algum tipo de medicação, que precisa de um suporte terapêutico. Então, se você tem esse tipo de grupo, se você tem alguém que é assim, você vai lá e diz, com licença, eu não quero. Eu estava participando de um grupo com uma pessoa que não tem nada da área da saúde, passava informações da saúde completamente desencontradas. E aí todo mundo do grupo se juntou e pediu para essa pessoa parar de passar esse tipo de informação. Então, exclua esse grupo, exclua essas pessoas. Nesse momento, não é interessante você estar do lado de pessoas pessimistas, que só veem o mal da situação. Meu querido Francisco José, eu que agradeço esse momento, né? A gente observa com essas suas perguntas que você está tentando trazer informação e está tentando também com que se diminua, não só você, como toda aí a equipe da rádio, que leve um pouco de alento e um pouco de informação do que se pode fazer nesse momento, não de incerteza, mas já estamos encaminhando para uma boa resolutividade aí no coronavírus. E eu deixo só aqui a minha grande admiração por todos vocês. Contem comigo sempre que precisar. Eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido proveitosa toda essa minha fala. E não só você, mas eu me fico sempre à disposição de quem precisar, de quem nesse momento estiver se sentindo sem ânimo, ansioso, estiver com medo. Pode vir me procurar. Por enquanto, precisamos fazer esse link através das redes sociais, não está dando para fazer pessoalmente, eu só volto a atender particular e com algumas recomendações na semana que vem. E um abraço a todos os ouvintes. E então é isso, que todo mundo fique com Deus, fique bem, e a minha fala sempre é vai passar, né? A gente precisa continuar caminhando, igual o meu grande ídolo, né, que é o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia, se você está se sentindo ansioso, se você está com medo, continue caminhando. E a never give up, que é nunca desista. Então, igual o meu ídolo, são essas duas palavras que eu deixo. Continue caminhando, vamos seguir em frente e não desista nunca. Um abraço bem grande a todos vocês. Agradeço a sua participação, doutora Paula Aragão, e fica à sua disposição o nosso espaço para algo que deixei de indagar
fique à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Meu querido Francisco José, eu que agradeço esse momento. A gente observa com essas suas perguntas que você está tentando trazer informação e está tentando também com que se diminua, não só você, como toda aí a equipe da rádio, que leve um pouco de alento e um pouco de informação do que se pode fazer nesse momento, não de incerteza, mas já estamos encaminhando para uma boa resolutividade aí no coronavírus. E eu deixo só aqui a minha grande admiração por todos vocês. Contem comigo sempre que precisar. Eu espero que tenha sido proveitosa toda essa minha fala. E não só você, mas eu me fico sempre à disposição de quem precisar, de quem nesse momento estiver se sentindo sem ânimo, ansioso, estiver com medo, pode vir me procurar. Por enquanto, precisamos fazer esse link através das redes sociais, não está dando para fazer pessoalmente, eu só volto a atender particular e com algumas recomendações na semana que vem. E um abraço a todos os ouvintes. E então é isso, que todo mundo fique com Deus, fique bem, e a minha fala sempre é: vai passar. A gente precisa continuar caminhando, igual o meu grande ídolo, que é o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia: se você está se sentindo ansioso, se você está com medo, continue caminhando. E a never give up, que é nunca desista. Então, igual o meu ídolo, são essas duas palavras que eu deixo. Continue caminhando, vamos seguir em frente e não desista nunca. Um abraço bem grande a todos vocês. Repórter Francisco José.